Oiê, Oiê, Fabi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bom. A gente vai continuar nossa conversa hoje, mas era para ter continuado dias atrás, quando a gente estava gravando a parte 1 desse episódio, mas conta pra gente o que aconteceu. Tive um pequeno incidente aqui com né? É, totalmente inesperado. Foi até interessante. Agora eu dou risada, né? Mas no dia não. Eu fui tomar um copo de água inocentemente. Água que eu já estava tomando. É porque a gente guarda o copo, né? Por que a gente vai ficar usando um copo de água para um copo cada vez que vai tomar água? Dei um gole. Primeiro gole, aliás, o único gole que eu dei, eu senti um gosto horrível, mas eu engoli. Aquela coisa na correria, né? Quer fazer podcast, quer cuidar dos 3 filhos que estão de férias e fica em casa, né? Estão em casa. Aí tomei esse golão, tinha sabão, detergente dentro da minha água. Aí toca eu, desesperada aqui, falando, gente, eu ingeri detergente. Aí eu perguntei para as crianças, né? Eu falei, o que tinha nesse copo? Aí elas, não, a gente estava lavando a mão dentro do copo, que eu estava tomando água. Aí elas decidiram colocar um detergente. Vai saber o que tinha na mão delas para lavar. Aí eu, né? Aí eu falei assim, que delícia, né? Tudo de bom. Falei, gente, tem outras formas de lavar a mão, né? Que não é colocar sabão dentro do copo. Ai, que ódio que me deu. Aí toca eu ligar pro, como é que falo? Poison control, né? Tipo, pra saber questão de envenenamento, que eu entrei em desespero. Eu olhei na embalagem, né, do detergente, tava falando, se ingerir, liga na hora e não sei o quê. E aí foi isso, eu liguei, eles fizeram um monte de pergunta pra mim, me confirmaram que a quantidade que eu ingeri, que estava diluída, não tinha risco de envenenamento. E o tipo de detergente, então eu aprendi até isso. Ó, vamos E o lá. tipo de detergente que você usa também depende, porque eles têm outros químicos, não é só o sabão, né? Tem outras Uhum. coisas, outros componentes. Aí ela pediu, assim, pra eu ler a, a Os embalagem, né? ingredientes. Aham. Ler tudo, assim, pra ela saber qual que era o tipo de detergente. E aí depois ela falou, olha, realmente esse daí ele é menos tóxico. Aí eu falei, então tá Ok. bom, muito obrigada pela informação. Mas eu fiquei bem ruim depois, com o estômago super ruim. Ela falou, é normal, você vai ter vômito, você vai ter diarreia. Falei, gente, que delícia, né? Tenho filhos, é tudo de bom. Agora, é claro, traumatizei, não tomo mais água, meu copo ele fica Lembrem-se que o escondido. episódio passado ela falava assim: não, tenham 3, é muito bom. Ai, ninguém merece. Eu falo, gente, não tem Tudo bem, condições. tudo bem. É Mas história para enfim, contar. estou aqui viva, tá tudo certo. Então, Ai, enfim, tudo isso para contar o porquê que a gente não continuou gravando, né? Aí exatamente, é só para acabamos. quem está acompanhando por vídeo, alguma coisa assim, vai ver que tem uma diferença nas aparências, mas Aí a é Sofia justificável. aproveitou também para ir é, dar uma mudança no look. Enquanto eu tava aqui vomitando, ela foi mudar o look. Não é? Ai, Ai, meu Deus. assumir o corte de mãe, que é o corte curto, que não dá tempo É de importante. cuidar. Mas é isso. Então hoje a gente vai continuar com a Fabi falando de mais 2 partos dela, esses relatos desses partos. E recapitulando só, o primeiro foi uma cesárea intraparto, que quer dizer então que é uma cesárea que ela aconteceu quando a pessoa já está em trabalho de parto e por algum motivo ela precisou dessa cesárea. Pode ser porque ela quis, pode ser porque o bebê precisou, ou porque teve alguma urgência durante o parto. Então, assim, o da Fabi foi porque não havia uma dilatação e o bebê começou o que a gente chama de entrar em sofrimento, né? Quando os batimentos começam a cair e tal. Então,
assistam o outro episódio, quem não ouviu ainda, para poder saber melhor. Mas hoje a gente vai partir do parto da Melissa. Então, Segundo parto. Não, mas eu acho que a gente vai dois. conseguir fazer os dois, né? Porque eu falei que eu ia fazer um mix, um ping-pong. Mentira, eu começo a falar uma coisa Tem e problema. não paro mais. É porque é tão gostoso, né? Falar, como eu falei. A gente não fala, né, da nossa história como profissional, que a gente tá ali pro outro, né? Uhum. E gostoso falar, então. Mas vamos lá. Engravidei da minha segunda. Foi assim, a gente queria, sim, engravidar logo, né? Ter dois, um atrás, assim, próximos, né? Não esperar muito um gap muito grande e tal. Então, realmente, assim, a gente liberou bem. Logo depois que meu filho fez 1 ano, né? A gente falou, até um pouco, por volta de 1 ano, a gente falou assim, acho que, né, vai dar um gap de 2 anos, um espaço de 2 anos, então tá ótimo. Acho que era o que a gente queria e tal. E eu, de novo, ali entrando dentro desse contexto, né, de concepção, eu engravidei super rápido. Super rápido. E o meu filho tinha 13 meses quando eu, né, confirmei a gestação. Eu falei, nossa senhora, vamos lá, né? E foi uma gestação muito parecida, né? Como eu falei, acho que no outro eu tive diabetes gestacional também. Tá. Foi detectada até mais cedo, porque acaba sendo isso, né? Principalmente quando você tem insulina envolvida, a chance é muito alta de você, né, desenvolver diabetes gestacional depois, em outras gestações. Então, foi super cedo que eu comecei já a tomar insulina, já comecei a fazer a minha dieta, aquela coisa toda, né? E que foi assim, foi bom, que eu falei, eu segui a receita de bolo, né? Porque deu certo no sentido assim, meu bebê nasceu, tudo certo, aquela coisa toda, né? Mas foi assim, obviamente tem desafio. Eu achei muito mais assim, desafiador porque eu tinha o primeiro, né? E ele era pequeno, ele tinha 1 ano e pouquinho. Então, assim, Era um desafio físico, é um desafio assim físico, podemos mas uma dizer. coisa. Tanto que eu falava assim, no primeiro, com a diabetes gestacional, você tem que fazer, né? É importante fazer exercício, atividade física depois da alimentação, para ajudar a baixar, enfim, Uhum. ali o pico de açúcar e tal. E eu falava assim, como que eu vou fazer? Esse horário que eu dou janta, basicamente, banho, e a hora de deitar, eu vou deitar depois. Como é que eu vou fazer, né? Aham. Pra fazer atividade, principalmente pra mim à noite era o mais crítico. Aí eu lembro que até uma fisioterapeuta me falou, ela falou assim, olha, esse vai ser o momento pro seu filho que você não vai ensinar ele a fazer, guardar os brinquedos. Ela falou assim, não vamos fazer o clean-up, né? Não vamos fazer nada disso. Ela falou assim, você vai fazer o clean-up. Esse vai ser seu exercício. Você vai arrumar os brinquedos na hora de dormir. Eu falei, nossa, que demais, né? Porque ela falou assim, porque assim você faz, né? O exercício ele fazia junto comigo, mas essa dica foi maravilhosa, assim, pra mim. Ela falava assim, vocês vão jantar, você arruma, né? Tira as coisas da mesa, porque fico andando, né? Isso ajuda bastante com o movimento. Uhum. E aí você abaixa, então, né, abaixa, pega um brinquedo, levanta e vai guardar. Aí abaixa, pega outro brinquedo, levanta e vai guardar. E Era assim, meus abaixou, hein? exercícios. Eu falei, gente, mas deu certo, porque era o que eu conseguia fazer. E ele brincava, ele fazia junto comigo também, né? Então, assim, Aham. de uma forma ou de outra, ensinei um pouquinho, né, a arrumar os Sim. brinquedos, guardar no lugar. Mas ela falou assim, faça dessa forma, né? Porque aí você consegue manter, fazer. Que tem que ter um pouco de movimento, um pouco de cardio, né? Sim. Pra ajudar. E eu fiz e foi muito bom. Assim, muito bom não, né? Não é perfeito. Eu gostava muito de caminhar, sair pra caminhar, mas não era realidade. A gente faz o que dá, né? Na verdade, com a Ah, gestação. então, assim, aí você já tá me falando que você tava com uma pessoa te ajudando, né? A nutróloga, igual teve na outra. Era nutrólogo, né? Ou Era, endócrino. era que aqui a gente chama de dietitian, né? Que é Uhum. a nossa nutricionista. Tá. Mas aqui ela é clínica, né?
Tem a nutricionista, que ela, sei lá, cuida de dietas, assim, sem fundo clínico. E a dietitian, ela é dentro do hospital. Tá. Ela trabalha dentro do hospital e ela cuidava de mim. Sim, E a ela gente que fazia te um dava a plano alimentar. insulina? Não, era o endócrino. Ah, O tá. Então, o endócrino que dava. endócrino, a Aqui nutricionista. no caso aqui era chama de clínica de diabetes, né? Tá. Do Hospital da Mulher. E lá tem uma equipe de endócrino, enfermeira, dietitian, né? Não, nutricionista e físio. Ah, Então, tá. Tem são físico 4 também. profissionais dentro da própria. Bem, Tá. muito interessante, assim, muito bom. Que legal. Eu. Não. A enfermeira e a dietitian, você tinha acesso direto. Você tinha um número que você podia ligar, então você estava em dúvida, se, sei lá, você teve uma queda de açúcar muito grande, ou o seu número estava totalmente aleatório, porque eu checava, né, minha Uhum. glicose, às vezes no começo era 7 vezes por dia, Ah, tá. né, toda, tipo, em jejum, aí depois do café da manhã, aí antes do almoço, depois do almoço, aí à tarde, aí antes de jantar, depois de jantar e depois na hora de dormir. Então, era, Uhum. tipo, várias checagens, né? E a insulina, 3 vezes por dia, 3 injeções por dia. Tenso, assim, eu fico assim, gente, isso foi só na gestação, né? Eu fico pensando quem tem diabetes tipo 1, Aham. coisa toda, né? Que realmente tem uma dependência na vida, mas, enfim, foi assim, foi tudo bem, foi muito bem. Eu me senti muito bem, como é que fala? Acolhida, Amparada? assim, tipo, amparada dentro desse programa, achei muito bom mesmo, assim, porque eu Aham. tinha dúvida de alimentação, até tinha esse número que você tava ali para comer alguma coisa, sabe? Você podia ligar e perguntar, falar assim, olha, como é que funciona isso, posso, não posso, aquela coisa toda. Aham. E a gente fazia a revisão do plano alimentar constante, assim, não toda hora, mas com uma frequência, né? Sim. Então, assim, eu achei muito bom mesmo. E E não tem daí, nada a ver, eles passavam as informações todas pra midwife, né? De tudo isso que eu como ia tá. perguntar. É. Você já estava com midwife daí? Eu já estava com midwife, é verdade, né? E como se fez essa escolha, assim? Por que que você não repetiu o obstetra, por exemplo? O obstetra, eu tinha um obstetra também por causa da diabetes gestacional. E eu estava também, como eu engravidei, né? Depois, eu queria sim tentar um parto natural. Então, eu estava dentro da VBAC, né? Do Uhum. parto vaginal pós-cesárea. Então, eu tinha um obstetra, aquele, só para dar uma olhada, só para dizer assim: oi, sou obstetra, se precisar de alguma Uhum. coisa, estarei aqui. Mas eu escolhi a midwife porque, primeiro, eu achei muito interessante. Né? Eu já estava no outro momento. Eu estava fazendo, na verdade, eu comecei a fazer eu fiz a minha certificação de doula quando eu engravidei. Pouco depois, assim, Ah, eu fiz tipo, uma semana antes de eu saber que eu estava grávida. ok. Sabe? Assim, foi muito assim, Da segunda gestação. da segunda gestação. Então, eu já sabia de muita coisa, assim, né? Eu já tinha um Ah, conhecimento muito mais, assim, eu já sabia a diferença dos profissionais aqui, já entendia melhor o que era cada um. Então, para mim, ficou muito. Para mim, fez muito mais sentido a midwife. E aí, falando um pouquinho do que eu achei, né, que seria bom. O atendimento, né? Então, a consulta com a midwife acaba sendo por meia hora, ao invés de 10 minutos, né? O foco delas é um pouco diferenciado, até no pré-natal, que foi o que me, mais assim do que no parto em si, foi mais assim em relação ao pré-natal. Isso que me chamou, na época, isso foi o que me chamou mais atenção. Porque eu tenho várias perguntas, sou uma pessoa que faz perguntas, né? Eu vou lá, entro, falo, não saio daqui até você me responder tudo que eu preciso saber. e até eu estar Então, convencida de que essa resposta. né, também é suficiente para mim. Não, mas eu, assim, sempre foi muitas perguntas. Eu queria entender, eu queria Sim. saber. E, como eu falei, até assim, a médica de família que eu tive, né, o grupo, eles eram também, assim, o fato de ser médico de família acabava sendo também um pouquinho. Tinha um pouquinho mais de espaço para você perguntar outras coisas do que, por exemplo, com um obstetra, uma Sim. clínica super ocupada e tal. Mas assim, eu falei, não, achei que fez todo sentido.
E também o fato que, isso também, isso foi, eu lembro exatamente, assim, quando elas falaram, no pós-parto a gente vai na sua casa. Eu falei, gente, era o que eu mais queria. Eu tinha intenção de ter parto hospitalar, né, porque eu tava com diabetes gestacional e eu também eu tava como VBAC, né. Eu não me sentia, na época, eu não me sentia confortável em relação a ter o parto domiciliar. Tá. Mas o fato das midwives virem em casa no pós-parto, eu falei, gente, é isso que eu mais quero. Então, o seu segundo parto estava programado para quando o seu primeiro filho tivesse 1 ano e 11 meses. É, exatamente. É, mais Tá. ou menos, né? 2 anos, quase Aham, 2 anos. É, 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Bem ok. pertinho, até as datas deles iam ser bem pertinho, assim, o do date. Tá. Não, é só E porque eu não sei quando você teve parto e qual. ah, Agora me fugiu qual que é o protocolo aqui. O VBAC aqui pode ser o 24. Vaginal Birth After C-Section, né? VBAC. Ele pode ser feito com 1 ano e meio também? É, eles fazem. Eu fiz parte de um programa também, né? Que chama Power to Push. Também no Hospital da Mulher, né? No BC Women's Hospital. Uhum. Ah, e até eu escrevi um pouco, eu participei da. Eles têm tipo um. Como é que fala? Um livretinho de Uhum. informações e tal. E era inglês só, né? Inglês francês. E eles começaram a escrever, traduzir para outras línguas também, né? Para a comunidade, tal, porque aqui, principalmente em Vancouver, tem bastante gente de todo lugar, né? Uhum. E eu participei do espanhol. Né, eu Hum. fiz, juntamente com a universidade daqui, da UBC, eu fiz todo uma aula sobre a VBAC como profissional, falando isso, e também com a minha experiência de VBAC. E já dei o spoiler, né? Eu fiz dizendo, Uh! ups, Ups! mas, mas é assim, com a minha experiência pessoal e como profissional. E foi muito interessante. Na época, obviamente, não tinha, eu fiz depois Uhum. essa participação, mas eles meio que fazem, você até faz uma consulta com o obstetra também do programa, e eles meio que falam assim, que eu acho meio, né? Enfim, no começo eu até fiquei meio assim, eles te dão meio que uma porcentagem de sucesso em relação a você conseguir ter uma VBAC ou não. Né? Então, assim, quanto mais cedo, quanto mais perto da sua cesárea, essa porcentagem vai diminuindo em Sim. relação ao tempo do útero, né? De cicatrização do útero, todas essas coisas. E então, assim, quanto mais distante da cesárea, né? Então, a cesárea e o próximo parto, né? Gestação, necessariamente, né? Porque eu comecei a gestação quando meu filho tinha 13 meses, né? Então, eu tava 13 meses depois da cesárea. Uhum. Mas eu tive a minha filha depois disso, né? Então, óbvio, tem um gap, tem um espaço maior. Então, eles te dão meio que uma porcentagem de sucesso. E considerando outros fatores também, né? Tamanho do bebê, idade, blá, blá, Tá. blá, tem outras coisas. Então, eles falaram em relação a isso, assim, eu tava dentro, eu era uma candidata a VBAC, né? Basicamente. Tá. E é legal, assim, o fato, assim, que eles dão bastante informação, sabe, assim, em relação ao que fazer, a questão da diabetes em si. E eu tinha esse fator, né? Vamos colocar as coisas certinho aqui. Eu tinha esse fator. Eu tinha VBAC, que tem umas restrições, né? Um bebê grande, ele não vai, eles acham que é muito arriscado, então eles não consideram você como uma boa candidata para um parto vaginal, Uhum. uma tentativa de parto vaginal. É, a sua idade, né? A idade gestacional também é um pouco restrita, eles não querem que você chegue a 40 semanas, né? Julgam que, em questão de pesquisas, enfim, que poderia ser talvez até, né, um cuidado aí de prestar atenção no tempo da gestação. Uhum. Não pode ter indução, não é recomendado certas induções, né, com Sim. ocitocina e tal, por causa do aumento do risco de ruptura. Só que Sim. aí eu adicionava a diabetes gestacional nesse bolo todo, né? A diabetes gestacional não controlada, ela faz bebê grande. Faz bebê grande, diabetes também pode aumentar a hemorragia. Aumentar a hemorragia, eu tomava insulina,
Aí eles trazem meio que um limite para a gestação um pouco mais cedo, talvez não espera, não passa 40 semanas, talvez não espera ter 40 semanas. Só que se eu não chegasse, se eu passasse das 40 semanas, ou se eu chegasse até 40 semanas, eles queriam induzir, só que eu não podia induzir por causa da vida. Né, assim, muito. Eu lembro uma que foi assim. conta mesmo, né? Meu Deus! É uma conta e é muita informação, eu achei, viu? VBAC tem um lugar assim especial para mim, né? Minhas clientes com VBAC, justamente por isso, porque tem todo um. É muito, vamos dizer assim, personalizado, né? Não dá para colocar a estatística diz que. E foi isso comigo, né? Comigo foi a mesma coisa. Então, assim, com a minha doula, eu trabalhei muito em relação a isso, assim, de como é que funciona isso, me dá informação, eu preciso ter mais entendimento, né? Do E que daí é pra... você estava com a mesma doula ou você já tinha mudado? Não, eu tinha mudado, eu tava com a outra doula porque ela tinha bastante conhecimento com VBAC. Ok. E eu tava, assim, me sentindo muito insegura mesmo em relação a todo esse jogo, né? Que passa a ser um jogo. Né? Não, eu ia falar assim, tipo, a gente fica nas aretesdesco, né? Assim, passando a conta, fazendo o número que sobe, que desce, que vira. A gente fica perdidinha. Sim, é muito. E acaba sendo, no final das contas, assim, pelo menos pra mim foi assim, é confiar nos seus instintos, no seu feeling, sabe? De você falar assim, não tô me sentindo segura, eu tô me sentindo segura. Eu queria muito parto domiciliar, mas eu não me sinto segura. Então eu falei, olha, sabe o quê? Eu vou pro hospital, é isso. Fiz bastante, assim, pesquisei bastante dentro daquilo que fazia sentido pra mim, entendendo, né, quais sinais de riscos que poderiam estar acontecendo, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu queria, eu lembro disso muito, eu falei com a minha doula, eu falei assim, eu não quero ser a minha própria doula no parto. Eu não quero ficar preocupada se eu tô tendo sinais, tipo, eu me observar dentro do contexto, porque eu sabia que não dava, né? Tipo, eu já tive a primeira experiência, eu tive um parto, eu tive um trabalho de parto. Então, assim, eu falei assim, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Eu só falava isso pra ela, repetia, eu falava assim, você vai estar olhando tudo pra mim, por favor, eu quero só estar focada no meu processo. E aí tem toda aquela... Acho que com o VBAC foi muito assim, foi um trabalho muito mental na gestação, assim, de me preparar para aquele momento, para aquela... E como eu falei, né, no primeiro episódio, falei assim, o quanto tempo levou para eu lidar com a aceitação da minha cesárea. E olha, é muito engraçado isso, né? Porque eu não tenho absolutamente nada em relação à cesárea. Não é a cesárea em si. Foi a minha experiência, né? E não tive controle sobre isso, vamos dizer assim. Meus pensamentos vieram dessa forma. Então, assim, para mim, eu vi como uma segunda oportunidade para o meu corpo, para me provar que eu podia fazer algo, um processo natural. Sabe, assim, é muito, muito doido isso, assim. Ai, meu Deus, Fabiana, eu falei que eu não ia chorar hoje, saco. Você tá com maquiagem? Ai, gente. Mas eu acho, assim, foi realmente um momento muito, assim, de falar assim, eu quero tentar, eu quero tentar, eu quero tentar, eu quero dar essa oportunidade pro meu corpo fazer o que não foi feito da outra vez. E na minha cabeça, não foi feito não por erro, não é que tem erro, foi pela situação mesmo, assim. Eu acho que seria possível, sabe? E não foi. Assim, eu acho que quando você fala que você não queria ficar coordenando. Ai, deixa eu me recompor. O que acontece é você trabalhar. Você é essa pessoa curiosa, você é essa pessoa que tem dúvidas, que quer saber a fundo, que. Então eu acho que a sua preparação foi em deixar as coisas acontecerem, Sim, né? Foi sim. você que é uma coisa que a gente fala muito para as pacientes assim, é você deixar o controle. É você deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu sei que tem toda uma preparação, que tem todo um. Mas assim, é você entender que você não vai controlar a hora que esse parto vai acontecer. Absolutamente não. Mas Muito pelo você contrário, né? Quanto mais, pedir.
né? Você simplesmente acreditar em algo ou no seu corpo mesmo e falar simplesmente: "Tá, tô aqui, tô me preparando para isso, mas que seja a vontade da deusa", né, como di a gente diz muito. Colocar muito assim, né? Não sei. Pra mim, assim, eu vi que controle não tem, né? O meu primeiro parto foi uma comprovação pra mim de que a gente não tem como ter controle de certas coisas, né? E é importante. É isso que olhei, né? Que eu falei assim, é importante eu me informar, porque eu acredito que eu poderia. É engraçado, a gente vai voltando como a gente pensava antes, né? Assim, você vai voltando na história, coisa que você não lembra muito. Eu tô lembrando de tanta coisa agora. É tão bom ter essas conversas assim. É, eu lembro que eu falava assim, olha, eu sei que eu não posso ter controle, eu tenho que fazer. Eu quis seguir a receita de bolo, né? Das coisas que eu fiz. Eu adicionei mais coisas no final, assim, da minha gestação, principalmente, para tentar fazer coisas que eu achei que não tinha sido muito boas no primeiro parto, na primeira experiência, né? Uhum. Mas eu falei assim, não, eu vou também tentar deixar as coisas fluírem quando o parto começar. Era o que eu mais queria. Eu queria menos intervenção, interrupção. Eu não queria nada. Eu não queria nada. Eu falei assim, eu quero deixar meu corpo fazer. Eu quero ter muito movimento. Eu quero me conectar. E foi por isso que eu falei, foi muito uma preparação mental também. Eu acho que é uma preparação assim de você deixar mesmo a frase em português, né? Let go, ou a frase não, as palavras em português, let go. E é realmente o que eu tentei fazer, né? Let go de qualquer coisa ali. Eu não tava assim, tentando segurar absolutamente nada, né? E foi interessante porque eu entrei em trabalho de parto com 37 semanas. Então, Oh. 37, 4 dias. É aquele momento que você não pensa, né? Assim, tá termo, o bebê tá termo, mas é cedo dentro né, assim, do que se espera. E foram 2 semanas antes do meu filho, né? Então, assim, aquela coisa, você meio que cria uma matemática na cabeça, você fala assim, sabe que se eu tive com 39 semanas, esse bebê vai vir com tantas semanas, eu acho que vai vir igual. Toda gestante tem as apostas, né? E veio com 37, então assim, veio mais cedo. Um pouco mais cedo do que. E como sempre, a gente não tá Aham. preparado. Mas assim, veio mais cedo e quando veio a situação, né? Quando começou mesmo o trabalho de parto em si, eu falei, tá, agora é a real, né? Agora é o negócio. Assim, eu lembro muito bem, eu tava de manhã e era de manhãzinha, eu acordei com algumas sensações. Eu acordei com uma cólicazinha, eu falei, não, será que é alarme falso? Tem muito alarme falso na segunda gestação. Uhum. Falei, tá bom, vamos ver. Aí realmente foi começando. Aí eu acordei meu filho, né? Essa é outra coisa totalmente diferente do segundo filho, né? Quando você tá tendo segundo bebê, você foca muito no primeiro. E parece que é muito instinto, assim. Você só se libera e deixa as coisas fluírem quando você sabe que seu primeiro filho tá bem. Parado. Exatamente. Senão você fica, assim, totalmente, né, presa àquela situação. Aham. E presa não, você não permite que seu corpo flui, né? E eu lembro que minha doula falou muito isso, e ela tem 5 filhos, né? Uou! Então, assim, ela teve pela experiência própria e por ela também, ela tinha muitos partos, assim, ela tinha bastante conhecimento. E ela falou isso, ela falou, olha, deixa as coisas, você vai ver que você só vai se soltar a hora que seu filho estiver de boa, estiver tranquilo, tudo certo, comeu, tirou a soneca, aquela coisa toda. Uhum. Né? E tá com alguém, foi bem assim mesmo. Foi muito. Eu lembro que eu acordei, eu tomei banho com ele, tomei banho de banheiro e eu tenho contração. Tomei banho de banheiro, a gente sentou, brincou. Aí eu dei o café da manhã, fiz a primeira soneca dele, deitei com ele. Eu lembro que começou a ficar mais forte. Né? Outra característica, né? Quando você deita, a contração diminui e ainda tá no começo, né? Quando você deita, a contração continua no mesmo nível, aí eu já tava vendo que tava fluindo muito mais, né? Eu Ah. deitei com ele e aquelas contrações vindo, assim, ainda estavam espaçadas, mas elas não diminuíram. Assim, de intensidade, né? Aham. Meu Deus, eu lembro que eu ficava assim, suando frio. Né? Porque eu não queria passar pra ele também, sei lá.
né, fazer algum som. Eu Aham. queria que ele dormisse, porque eu não via a hora dele dormir pra eu conseguir, tipo, deixar as coisas fluírem, né? Então eu fiquei quietinha lá, assim, tudo. E aí, quando ele dormiu, eu lembro que eu fechei a porta do quarto, liguei a câmera. Nossa Senhora, eu respirava, assim. Aham. Aí eu comecei com sons, né, tudo. Só que eu não tinha falado pra ninguém que eu tava em trabalho de parto ainda, Hã. né? Pra ninguém. Aí eu saí, a minha mãe estava em casa. Eu acho que meu marido, na época, ele estava trabalhando esse horário. Ele foi trabalhar, se eu não me engano. Ou não. Ai, não lembro. Acho que ele foi no escritório para resolver algumas coisas. E, e aí, quando eu saí do quarto, essa hora que eu falei, mãe, a Melissa tá vindo. Aí ela, como assim? Não sei o que. Eu falei, ixi, começou já tem umas 4 horas que eu tô aqui. Mas agora a coisa tá fluindo. E é engraçado, a coisa mais engraçada, eu acho que eu tenho a minha teoria, né, em relação ao Hã. conhecimento. E que eu falo isso para os meus clientes também. Eu me preparei demais, como eu falei, né? Eu sou bióloga, pesquisadora, acho que é Uhum. parte da minha personalidade também de querer saber, de se aprofundar. Vou fazer uma coisa, eu quero saber, eu gosto de saber. Então, eu estudei muito sobre VBAC, eu li muita coisa, eu conversei com pessoas, a minha doula me ajudou muito, fiz a parte desse Uhum. programa no Hospital da Mulher, sei lá, teve várias coisas. A hora que o parto começou, eu não lembrei de nada. Assim, sabe, eu não lembrei de nada, não pensei em nada. Eu não pensei Aham. em nada. Parecia que tava tudo. É aquilo, se eu precisasse, estava lá, na minha cabeça, né? Mas assim, a hora que começou, eu não fiquei preocupada. Eu não fiquei assim, será que dá entrar na parte ativa? Será que vai começar sinais Uhum. de ruptura? Sabe aquela coisa? Tudo que eu tava com medo. Que eu tava assim, super ansiosa, né? Eu não lembrei de nada. Eu só tava assim, preocupada com meu filho. Então, sim, minha doula tava certíssima. Eu falei assim, eu falei, gente, eu olho depois, eu falei, gente, eu tava com contração e eu tava lá cantando, brincando de carrinho, dando banho nele. É. Sabe, assim, muito surreal. É muito surreal. Eu acho, assim, muito louco essa parte do parto. Assim, quanto o corpo da mulher, né? Assim, e a mulher em si, né? No caso, focada ali em outras coisas, tal. Foi muito bom, assim. Essa parte foi muito Ah, boa. e mostra também até quanto que a gente consegue modular, né, as nossas sensações propriamente dita. Porque eu não tô falando que não dói, eu não tô falando que basta querer, não é isso. Mas realmente, quando você se prepara e quando você foca em outra coisa, ou quando você tem às vezes um objetivo maior, como que ajuda a lidar com essas situações, né? Sim. Então é isso, tipo, o seu objetivo maior era saber que seu primeiro filho estava seguro, que ele estava bem, que ele estava, né, que ele não ia ficar traumatizado com a situação. Nem isso, assim. Eu queria muito que ele participasse, né? Aham. Também eu tive muito assim, eu queria que ele participasse do momento, mas eu tava tentando me entender naquela situação, né? Ah, tá. Mais do que. Porque é aqui, voltando, né, pro que você falou, o meu primeiro parto, o meu trabalho de parto, eu achei muito dolorido. Eu achei muito dolorido. Eu achei o processo muito intenso. Então, óbvio que quando começou, óbvio não, mas pra mim foi assim, quando começou o segundo, falei, ferrou. Tipo, esse negócio, sabe, assim, você já sabe o que esperar? Então, assim, eu fiquei muito tempo. Eu Uhum. fiquei quando começou, quando eu identifiquei que realmente eu tava em trabalho de parto, eu falei assim, tá. Assim, eu não queria mostrar pro meu filho aquela intensidade que eu tive com ele mesmo, né? Eu tinha medo de mostrar isso, dele se Aham. assustar com a minha intensidade. É, Mas eu então, não senti da mesma. Tipo, esse o trauma, assim, tipo, mamãe tá sofrendo. porque eu sofri no primeiro. Eu entrei nesse processo de sofrimento no primeiro parto. Ainda mais com um susto, né? Dele, do coraçãozinho, me virar de ponta Uhum. cabeça, pra um monte de gente, aquela coisa toda. E com o segundo, né, quando começou, eu falei assim, tá, não é o mesmo cenário. Eu meio que foi um trabalho muito mental. Toda a informação clínica, de evidências que eu pesquisei mesmo tudo, tá tudo guardadinho em algum lugar da minha cabeça.
mas eu não fiz uso dela, né? Mas no momento eu falei assim, tá, eu quero cuidar do meu filho, quero fazer. Realmente, eu brinquei. Aí quando começou, eu deitei com ele, eu não vi a hora dele dormir, porque eu precisava me mexer, eu precisava me movimentar, eu precisava caminhar. E o meu parto inteiro, depois disso, eu fiquei em pé. O tempo todo. Eu precisava ficar em pé. Então eu deitado com ele, eu falava assim, coisa estava intensa. Mas uma vez que ele dormiu, que eu falei pra minha mãe, eu falei pro meu marido, eu falei assim, tá começando, eu avisei minha doula, foi tudo muito assim, sabe? Aí realmente aquela coisa se tornou real dentro daquele contexto. E minha mãe falou, quando o Mateus acordar, eu vou ficar com ele, né? Ela ficou em casa dessa vez, ela não foi comigo pro hospital. Também tinha uma missão de estar com, né, com o neto, então com o meu primeiro filho, era a pessoa que eu mais confiava para estar com meu filho. Meu filho nunca tinha ficado com ninguém. Então, assim, era aquele outro, assim, né? Tipo, eu até entrevistei algumas pessoas, algumas babás, algumas, né, pessoas que eu pensei que poderia ficar, aquela coisa, mas eu não sentia aquela, porque ele não ficava com ninguém. Então, com a minha mãe seria a melhor pessoa mesmo para ficar. E naquele momento, assim, eu me entreguei mesmo, sabe? Eu me entreguei para aquelas sensações. E foi daí que eu percebi, assim, que. E eu acho, eu acredito isso como minha verdade, né? Que o parto, ele é muito, muito. Tem muito a ver com o seu mindset. Para mim, eu falaria assim: tem as condições físicas, né? Clínicas, e até no meu caso eu tinha diabetes estacional, eu já tinha uma incisão, um corte no meu útero, né? E esse útero estava trabalhando ali, aquele corte, enfim, poderia acontecer alguma coisa. Eu tinha alguns fatores ali da minha própria gestação que, sim, eram fatores clínicos que precisavam ter atenção, mas eu vi que o mental, ele era extremamente importante, extremamente importante. Assim, eu vi o quanto eu me permiti, eu me deixar, fez a coisa fluir. Né? Então, a hora que eu deixei tudo certinho, a hora que eu soltei, eu lembro do meu primeiro som. Eu lembro que eu fui pro sofá e eu me apoiei, assim, no... Tipo, eu fiquei em pé e eu me apoiei no encosto do sofá. Então, eu fiquei bem pra frente. E aí foi aquele... Ah, né? Tipo, super alto. E aí minha mãe olhou, eu falei, mãe, tá tudo bem. E eu comecei... essa parte eu me emociono muito, porque eu não sei, eu achei que foi muito... Eu lembro muito das sensações, eu lembro muito daquele momento. Assim, quando eu me permiti mesmo, eu rebolava muito. A imagem que vem na minha cabeça, que engraçado, não tive nenhuma visualização, assim, foco no meu primeiro parto, né? Mas nesse eu vi um vídeo, eu lembro que eu vi muitos vídeos de parto também, no segundo, né? Na segunda gestação. E eu focava muito no parto natural, né? Entendendo as diferentes culturas, como as pessoas faziam. E eu vi um parto de uma midwife russa e ela rebolava durante o parto. E ela falava, assim, era tipo um documentário. Então ela falava muito sobre uma espiral. Que tudo na natureza é espiral, né? Tem muita coisa, DNA, por exemplo, a rotação, como a água desce na pia, aquela coisa toda. Ela falava um monte de coisa assim, e aquela imagem ficou na minha cabeça, aquela espiral. Então eu imaginava, toda vez que vinha uma contração, eu imaginava uma espiral descendo, abrindo o meu colo e o bebê descendo. Era isso que eu imaginava. Era a única coisa que eu visualizava. Então eu ficava rebolando durante o parto. No meu. Desculpa, é só porque depois, quando for o meu, lembra da espiral. E daí eu vou contar, relatar o meu caso. A história, tá bom. Vou perguntar. Vou lembrar. Mas assim, eu ficava assim rebolando, eu ficava sorrindo, né? Eu ria, eu vinha a sensação, eu permitia. Eu acho que eu queria tanto aquilo. Eu não sei o que foi. Eu não sei, eu não consigo nem falar o porquê que foi daquele jeito, mas para mim foi daquele jeito, sabe? E eu lembro que eu falava assim, nossa, eu demorei acho que uns 40 minutos do sofá para a bancada da cozinha, que era tipo 10 passos, né? Eu literalmente demorei uns 40 minutos para chegar lá. Mas eu não queria sair, eu não queria sair dali, eu só coloquei um vestido. E aí meu marido falou, tá na hora da gente ir, a gente tem que ir, eu tô vendo que suas contrações estão vindo e tal. E eu lá só assim.
Eu nem lembro se ele me tocava. Eu não lembro, assim, dessa parte. Eu fiquei tão, né, que a gente fala na Partolândia, eu fiquei tão, assim, focada em mim. Eu lembro só disso, que eu demorei muito para chegar na bancada da cozinha, que depois eu ia em direção à porta. Só Aham. isso. O resto eu não lembro. Lembro indo pro hospital no carro. Lembro que ele perguntou se eu queria ir pro hospital. A minha doula estava indo já pro hospital. Ela nem chegou aí pra minha casa. Eu falei, não precisa. Eu falei, vamos pro hospital. E ela falou, você quer ficar em casa? Eu falei, não. Eu quero ir pro hospital, mas vamos. Eu vou no meu tempo. Uhum. E foi assim, foi muito surreal. Foi muito surreal mesmo, como eu senti essas sensações. Eu lembro que eu entrei no hospital, foi totalmente diferente do primeiro. Como eu me senti assim, tanto que eu cheguei lá na entrada, você tem que registrar, fazer todas as coisas, né? Eu já tava bem avançada, na verdade, né, no processo. Eu já tava bem avançada. E aí eles falaram, elas viam que eu tava contraindo atrás as enfermeiras, né? E eu só que eu tava assim, tão leve, que elas falaram assim, você tá contraindo muito, mas não parece que tá tão intenso. Eu falei, tá, ou se tá. Tá intenso, mas assim, a forma que eu passava, né, assim, que eu mostrava, e eu lembro que minha doula veio, aí ela ficou me ajudando com algumas compressões, né, que isso eu lembro que foi assim, tirava mais ainda aquela sensação e eu relaxava mais ainda. Relaxava, assim, no sentido, assim, eu permitia mais que acontecesse. Né? Aham. Aí chegamos lá para as enfermeiras checarem, que foi o grande momento, né? Que eu falei, que é aquele momento que te pega, assim, você fala assim, eu quero saber onde é que tá, eu quero entender, principalmente por causa das restrições que se davam por causa da diabetes gestacional, por causa da Uhum. VIPAC. E eu não queria monitorar, eu não queria nada. Eu falava assim, gente, me deixa. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava com 8 centímetros. Ou seja, eu tinha passado daqueles 6 que ficou na minha cabeça, né? Que ficou na minha. Eu tava de 8 para 9, eu já tava lá na frente. Então eu fiquei assim. Falei, gente, eu lembro que me deu uma alegria, assim. Foi tão. A gente falou, não, a gente já vai subir. Aí minha bolsa estourou. Conforme a gente tava subindo, minha bolsa estourou. Falei, agora esse negócio vai fluir, né? Aham. Fato. Aí você volta naquele momento. Eu lembro que a minha bolsa estourou no começo, né? E que as contrações vieram já logo intensas e tal. E eu subi, eu lembro, foi assim, foi engraçado. Minto, eu falei que eu tinha colocado um vestido, não. Eu tava de top, eu tava com um topzinho, uma blusinha de alcinha bem fininha, sem sutiã, com Aham. aquele barrigão, e eu tava com uma saia. Aí eu cheguei, minha bolsa rompeu, eu tirei a saia e eu tava de meia. Então, o meu parto inteiro eu fiquei com aquele top e meia. E isso aí, líquido amniótico escorrendo, e sangue, não sei o quê. E meu marido Aham. tentava tirar minha meia, a midwife tentava tirar minha meia, a doula tentava tirar minha meia, e eu, não! Eu só falava assim, não. Aí até minha doula perguntou, olha, eu tenho uma curiosidade muito grande. Por que você queria ficar com a meia? Falei, não sei. Mas fez parte, sabe? Tava dando certo, eu não queria mexer em nada, literalmente. Ela, gente, foi muito engraçado, que você parecia, sei lá, uma leoa, assim, sabe? Chegava perto de você pra tirar meia, você brigava com todo mundo. Eu não lembrava disso também. Então foi a meia, O e a top. blusinha, né? Com a alça que a gente teve até que cortar ela, porque não dava pra tirar, porque ela tava molhada, tava suja, era super justa. Ah, Aí a midwife falou: você se importa se a gente cortar? Né? Quando eu já tava. Minha filha tava quase saindo, né? Já ela aham. falou assim: a gente pode cortar pra você poder ter ela pele com pele? Eu falei: pode fazer o que você quiser com ela. Mas a minha meia Eu não. fiquei com a meia, empurrei com a meia. Eu não queria tirar essa meia. E foi a mesma meia, não podia nem trocar. Eu falei, gente, eu morria de rir depois, porque, né, depois que todo mundo me contou, eu falei, meu, o que é isso com essa meia? E eu subi, assim, eu lembro que foi, assim, foi muito interessante. Eu lembro que até a minha midwife, ela tava grávida, ela tava com 30, eu tava com 2 midwives, né, uma tava em training, e ela tava grávida de 35 semanas, e era o primeiro filho. Uou. E ela falava assim pra mim, eu não vou esquecer o seu parto. Ela falava isso no meio quando eu comecei a empurrar, ela falou isso. Ela falou assim, olha, daqui a pouco eu vou ter o meu. Não sei quando vai acontecer, né? 5 semanas, 6 semanas, 4 Uhum. semanas, sei lá.
Mas ela falou assim, eu nunca vou esquecer, tipo, você, assim, da forma que você estava no momento do parto, né? Quando eu cheguei lá, quando eu subi, quando deu continuidade, ela falou assim, foi inspirador, né? Nessa parte das contrações. E eu lembro muito bem disso. Eu ficava em pé do lado da cama e eu só visualizava aquela espiral. Eu visualizava o bebê descendo, eu visualizava tudo abrindo, né? Meu colo abrindo e eu sorria. Até uma das midwives, foi a midwife ou foi a enfermeira? Acho que foi a enfermeira perguntou. Ela falou assim: você já ouviu falar de parto orgásmico? Aí Aí eu falei, eu já tinha lido sobre, eu tinha visto um vídeo sobre como doula, não como gestante, Aham. assim, eu já tinha visto dentro do processo. E eu achava assim, falava assim, como assim, gente? Baseado na minha primeira Povo experiência. doido. Povo doido, que isso? Como assim? Aí ela falou assim, você acha que você teve um parto orgásmico? Eu falei, não, olha, depois, né? Depois que o bebê nasceu. Eu falei assim, eu não sei, mas eu sei que eu sorria. Ela falou assim, foi muito real. Ela falou assim, como enfermeira, né, ela vê todos os partos, quantos partos ela vê. Aham. Né? Ela falou assim, foi muito lindo ver você, assim, vinha a contração, você, né, eu já falo alto naturalmente, então ali eu vocalizava muito, muito, muito alto. Mas ela falava assim, tinha uma suavidade no seu rosto e você sorria. Ela falou assim, foi muito lindo de ver. E eu falei, eu não sei se eu tive parto orgasmo. Até hoje eu não sei. Sinceramente, eu não consigo A entender, gente tem que assim, pensar que o dizer. orgasmo, ele é um estado de espírito mais do que uma reação química, né? Né? Então, eu acho que o orgasmo é isso, é essa nirvana que a gente chega, esse perder o controle, mas saber que tá tudo É, bem e, de uma forma positiva. Pode ser, não sei. sabe? Eu não digo um parto orgásmico, mas eu Até digo que eu tive. porque quando eu estudava, quando eu trabalhava e estudava essa parte de sexualidade, tem muito orgasmo que ele não é aquele pico, né? Principalmente Aquele para pico. mulher, ele não precisa ser aquele pico que vai, sobe e desce rápido, que isso é muito comum no do homem. Mas tem os orgasmos que são quase que um platô, né? A pessoa fica naquele momento e volta, em momentos e volta. Então, eu acho que é isso, é o estado de espírito, de prazer, de perder controle, É. E eu acho né? assim, você falando agora, pode ser. Assim, eu fico olhando, voltando assim, eu entrava naquele estado, né? E é engraçado que eu tive o retorno das outras pessoas, porque, como eu falei, eu tava dentro de mim. Eu tava totalmente, né? E as pessoas me falavam coisa. E, É. né, tipo, você dá meio que a percepção delas, do lado de fora. E e eu lembro que isso era uma coisa muito engraçada, que eu lembro que a minha doula, ela é muito engraçada. Natural, ela é muito engraçada no geral. Aham. E a gente, eu lembro que quando acabava a contração, eu voltava à vida normal. Tipo, conversando, contando história, né? Porque tinha, no meu quarto tava meu marido, a minha doula, duas enfermeiras, duas midwives. E eu, né? Então a gente tinha sete A Bi, pessoas. para variar, parindo com galera. Agora que eu pensei nisso, né? Total. Sete pessoas dentro do quarto. E a gente conversava muito, 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 muito. E aí, tipo, acabava aquela sensação e eu voltava pra conversa, né? E aí eu falava, gente, que coisa. É muito. Isso eu lembro muito bem que eu dava risada, né? E a gente ria e rachava o bico e não sei o que, daqui a pouco eu falava, tá vindo outra. E aí começava e eu entrava naquele mundo, sei lá, orgásmico, todo assim, Aham. realmente recebendo aquela sensação. E aí realmente, eu comecei a ter a sensação de empurrar, né? Ela veio, ninguém me checou, foi muito leve, foi exatamente assim o que eu tinha visualizado, sabe? Assim, no sentido, eu não queria monitoramento, eu tive um pouco mais de monitoramento por causa da VBAC, eles geralmente quando tá na fase ativa, eles querem
estar monitorando o bebê um pouquinho mais de perto, também para captar qualquer coisa, se, né, se tiver acontecendo alguma coisa e tal. Mas eu permiti, né, obviamente, eu falei assim, não, eu me senti eu senti que eu precisava ter isso, né, foi uma das coisas que eu senti que eu precisava, aliás, foi a única coisa. Mas até foi, aqui pelo menos tem um monitor que é sem fio e ele é à prova d'água. Então eu tive acesso à água, sabe, eu me molhei, eu não entrei na banheira, eu acho, mas eu me molhei, que eu lembro que até meu top eu não queria tirar, tava molhado, né, e eu não queria tirar. Mas, assim, foi muito assim, sabe? Eu realmente me permiti dentro daquilo, por mais que eu tava no ambiente hospitalar, que eu tava, né, com monitor, eu falava assim, isso não vai me impedir de, né, de, sei lá, de não, de estar fazendo o que eu queria fazer. Fiquei em pé o tempo todo, né, até o momento que elas falaram, você não quer sentar, tipo, sentar, deitar, ficar de lado, ficar de cócoras, eu abaixava muito, mas minha perna já tava muito cansada, né? Já tava. O parto da minha filha foi de 9 horas total, né? Então foi uma diferença do outro. Foi literalmente metade. O outro foi 18, mais a cesárea, essa foi 9 no total, da primeira contração até o fim. Então eu já tava, tipo, umas 2 horas em pé, 2 horas e meia em pé, né? Depois que meu filho dormiu e tal. Aí eu deitei, e aí logo eu comecei a sentir a vontade de empurrar. Era uma vontade, assim, que eu não tive, né? Essa parte do parto eu não tive. Essa parte foi a minha primeira vez. E foi assim, eu não queria ter intervenção nenhuma, não queria ter ninguém me guiando, eu não queria nada. Eu não queria nada. Eu queria eu fazer, eu queria eu tentar. E realmente era isso que eu fazia, assim. O que a minha doula me ajudou muito foi o posicionamento. Porque eu tava sentindo dificuldade de entender as posições que eu queria. Não que eu queria, que meu corpo precisava, sabe? Assim, eu não tava conectando com isso. E para ter uma certa eficiência. E depois, né, a gente soube, mas a minha bebê com 37 semanas não era tão pequena assim, não. Mesmo com a insulina, os números controlados, a dieta, ela nasceu um pacotinho, né? Então foi assim um pouquinho difícil de empurrá-la. Foram 2 horas e meia de expulsivo. Isso, de expulsivo. E eu já tava, assim, quando eu realmente comecei ativamente, porque eu fui também permitindo que o corpo descesse ela. Pra não fazer. Eu tinha receio de fazer muito esforço e acontecer alguma coisa com o útero. Na minha cabeça era isso. Eu sei que não necessariamente é isso, mas eu tinha muito receio de estar fazendo a força. Que você provocasse, né? Que eu provocasse alguma coisa. Então, assim, eu permiti muito que ela descesse. Então, assim, o expulsivo ativo mesmo foram 2 horas e meia. Só que eu tinha o limite da VBAC, que eles permitiam por 2 horas o expulsivo, aí eles chamariam o obstetra para para avaliar. Então, eu olhava, isso era uma coisa assim que eu lembro, quando eu comecei a empurrar, eu olhava no relógio. Eu só ficava olhando no relógio. Coitada. O meu foco foi o relógio. E eu lembro que minha midwife falava assim, para de olhar pro relógio, você tá com pressa, não sei o quê. E eu falava assim, gente, esse tempo tá acabando, esse bebê não vai sair. Controladora, né? Ai, que saco, não? Por que a gente é assim? Né? Por mais que eu falei assim, poxa, eu saí tanto de um momento tão assim, né? Livre. De êxtase livre, e comecei a empurrar já olhando o relógio, prestando atenção, posicionamento, aí eu não conseguia focar. E eu lembro que eu entrei no momento que foi a hora que, né, eu tava já 1 hora e meia, mais ou menos, empurrando, e tava chegando perto daquele limite, né, do tempo que eu sabia. Eu sabia como doula e eu sabia porque elas estavam falando, né, em relação assim, será que a gente chama o obstetra já? A gente dá um toque pro obstetra, estavam me falando. E eu não queria mais ninguém naquele quarto. E eu lembro assim que eu empurrava com toda a minha força. Foram 2 horas e meia de muito, muito, muito esforço para aquele bebê passar pela pelvis, né? Pelo osso da pelvis. Foi assim, muito. Eu lembro da energia que eu tinha. Foi até uma situação até que meio engraçada, assim, que eu segurava. Eu não segurava em lugar nenhum. E essa hora eu tava deitada, meio que reclinada na cama, né?
e com as pernas assim levantar, meio que tipo como se eu tivesse de cócora, só que sentada na cama. Aham. Então a cama do hospital ela levanta, né? Ela dobra, Uhum. faz um monte de coisa. Então isso me apoiava, porque eu tava muito cansada com as minhas pernas. E eu trazia minhas pernas para cima e eu segurava. De um lado eu segurava na mão do meu marido e na outra eu segurava na mão da enfermeira. E eu puxava, assim, porque a minha doula estava aqui nas minhas pernas, né? E eu puxava, assim, os dois, né? Assim, de uma forma, com toda. Eu usava essa energia. Eu precisava deles naquela posição. Que Aham. é assim que eu empurrava ela que tinha eficiência, né? No expulsivo e tal. Aham. E eu lembro que o meu marido ele segurava na minha mão e segurava num armário para ele poder se segurar, porque eu puxava com tanta força que ele ia para frente. Aí, Aham. né, lembro que eu falei que tinham 7 pessoas. Ele era o único homem, né, Aham. do espaço ali. Aí quando ele cada vez que terminava a contração, ele soltava a mão, fazia massagem na mão dele, ficava assim, e não sei o quê. Aí Aham. ele foi e soltou. Ele falou, nossa, isso tá muito difícil, meu braço tá doendo. Que ele conseguiu, ele moveu o móvel, né? Ele puxou o móvel, o armário que tava lá, ele conseguiu mover. Era tão pesado o negócio, ele conseguiu mover pela força, né? Aí Aham. ele falou, ai, tá doendo muito isso. Aí eu virei e falei assim, eu estou empurrando um ser humano da minha vagina, você tá falando que sua mão tá doendo? Não. Aí eu dei um berro, eu sei que é. Aí a minha doula gritou com ele também, não gritou, mas assim, zoou ele, né? As enfermeiras, imagina, 6 mulheres falando, pelo amor de Coitado. Deus, vai, você tá reclamando da sua mão. E aí eu Esse lembro que momento não é seu, senhor. Esse eu momento não é seu. Eu não vou nem explicar qual que é a sensação de uma cabeça saindo de dentro de você. Ai, aí ele ficou quietinho depois, claro, né? Perdeu a moral total. Tinha nem como dizer assim que, né? Não tinha nem como ele falar nada. Né? E ficou quietinho, continuei segurando a mão do mesmo jeito, puxando a mão, puxando o braço. E, enfim, foi muito intenso, foi muito assim. Eu lembro que eu cheguei a um momento que eu comecei a chorar. Aí a midwife perguntou, né? Falou, o que tá acontecendo? Você tá sentindo dor? O que tá acontecendo? Aí eu falei, a minha filha não vai sair, ela vai ficar aqui pra sempre. Mas eu falava sério, eu chorava. Eu falava, Aham. acabou, tipo, that's it, ela não vai sair, ela vai ficar aqui pra sempre. Aí ela falava assim, nenhum bebê fica pra sempre dentro da barriga, né, da mulher. Aí eu falei, não, a minha vai ficar. E eu chorava, tipo, grávida sem, né, você perde a noção de tudo, eu acho. Aí ela, você sabe que tem a opção da cesárea. Eu, não, ela não vai sair nem pela cesárea, ela vai ficar aqui pra sempre. E eu chorava. E ninguém conseguia me Consola. acalmar, tipo, me trazer para que, tipo, você tá falando é viagem, né? Aí eu lembro que a minha midwife falou assim, então tá, então sua bebê vai ficar aí? Então tá, gente, acabamos o serviço, ela acendeu as luzes, ela falou assim, vamos começar a coletar todas as coisas. Ela falou, acabou. Ela não vai, a bebê vai ficar aí pra sempre. Ela falou assim, muito obrigada, pessoal, pelo seu tempo. Né, ela começou a agir assim. Aí eu levantei, eu sentei, eu falei, como assim? Ela falou, não, você tá falando que o bebê não vai sair, vai ficar aí pra sempre, então acabou. Por que a gente tá aqui? A gente tem que ir embora. Eu vou atender outra paciente. Aí eu, gente, que E situação. volta a Sofia a chorar de novo. Que situação. Aí eu falava assim, gente, que coisa ridícula. Depois eu dei risada, né? Aí ela Cara. voltou, ela falou, não, tudo bem a gente continuar? Aí eu sei, eu quero que... Aí veio uma contração, aí eu empurrei. Aí eu lembro que eu falei, eu tô muito cansada, não tenho mais força. Aí ela falou assim, esse bebê, eu falei, eu não vou conseguir empurrar esse bebê pra fora, ele tá demorando, tá chegando no horário que o obstetra vai vir, ele vai interferir, e não sei o que, não sei o que. Aham. Ela falou, eu tenho um negócio pra te dar. Aí ela foi, pegou um negócio, ela falou, vou te dar um negócio que vai te dar muita energia, que vai te dar muita coisa, é uma preparação que a gente faz, um negócio que a gente faz. Eu falei, tá bom. Ela veio com um copo, né, com um líquido amarelo dentro, me deu. Sofia, aquilo me transformou. Me transformou, 100%. E aí eu empurrei,
Eu só sei que 2 horas. Aí eles falaram: não, tá tudo bem com o bebê. Cuidando. Bateu as 2 horas. Ela falou: tá tudo bem com o bebê, a gente espera. Vamos esperar mais uns meia hora. Vamos ver como é que vai ser, né? Aham, Se ela sair, a gente não vai chamar a obstetra. E foi, exatamente, 2 horas e meia, 2 horas e 20 e pouco, né? aham, A minha bebê saiu, nasceu. Né? Aí foi assim. Aí falar aquele momento, o momento do nascimento é surreal. É surreal. Eu tenho vídeo, assim. Eu lembro que até o meu marido, na época, ele falava assim: esse, o seu sorriso, a sua risada naquele momento, aquele som, eu nunca vou esquecer. Tipo, o sorriso, sabe? Aquele, aquela sensação de conquista. Tipo, eu consegui. Eu fiquei muito. E o Vivac é isso, não tem como ser diferente, cara. A realização da mulher. Porque é aquilo, a gente foca na experiência da mulher também. Não é o bebê. O bebê, todo mundo quer saber do bebê, claro. Todo mundo quer ter a sensação de ter o bebê, né? Isso é fato. O parto é isso. Mas o que acontece muito, principalmente o primeiro bebê, é a sociedade no geral, acho que todo mundo meio que invalida a experiência da mulher. Invalida não presta atenção na experiência da mulher em si. Não tô falando do bebê, não tô falando do bebê tá bem, bebê tá mal, tô falando da experiência da mulher. E a VIBAC se torna muito sobre a experiência da mulher também. Né? É muito interessante a percepção assim. Então todo mundo fica focado na experiência da mulher. É uhum. muito, parece que tem um poder muito maior, sabe? Por mais que é o primeiro parto, que acaba sendo o primeiro, né? Assim, o primeiro parto vaginal, mas ele tem esse outro contexto, né? E, assim, de empoderamento mesmo, tipo, algo aconteceu ali e eu consegui agora, né? Algo aconteceu na Uhum. primeira experiência, não importa qual foi o motivo da cesárea, e agora eu consegui. Então, assim, a realização foi, assim, surreal de ver minha filha e tudo aquilo, né? Então, assim, eu lembro que ele falou isso pra mim. Ele falou, é a sua risada naquele momento, aquele som, eu nunca mais vou esquecer. E foi realmente, assim, surreal. Aí eu perguntei pra minha midwife, e a minha midwife repetiu, ela falou assim, olha, eu não vou esquecer do seu parto, né? Agora que eu tô me preparando pro meu, e ela já era midwife há muitos anos, e ela não tinha filho. Ela não tinha tido a experiência ainda. E aí eu falei, tá, eu tenho uma pergunta. O que você me deu? O que foi aquilo que você me deu que me deu, tipo, mudou totalmente a trajetória do meu expulsivo? Eu falei, eu quero saber porque eu, né? Aí ela Uhum. falou, foi suco de laranja. Aí eu falei, suco de laranja? Eu coloquei um pouquinho de água só pra diluir, pra não parecer suco de laranja, porque eu falei que tinha feito pra você alguma coisa. Aí eu falei, você jura? Ela falou, foi, não tinha nada, E daí nisso a Fabi aprendeu várias lições para como cuidar de crianças. né? Placebo, a vida. Vamos embora, a gente não vai mais fazer nada. Ai, meu Deus. Vamos dar um suco especial. O suco especial, que é a mesma coisa. Ai, gente, foi muito engraçado nesse Que ponto, porque realmente não tinha bom. nada. Foi simplesmente um suco de laranja, mas você vê como é mental, né? Como é muito mental a coisa. Foi aquele encorajamento, foi aquele trazer aquilo. Ela viu que eu tava, né? Ela tentou até jogar para me tirar daquele foco que eu tava, que eu falava, meu filho não vai sair, acabou, vai ficar aí, nunca mais vai sair. Uhum. E outra coisa que foi interessante foi no expulsivo, por mais que eu falei que eu não queria nada guiado, elas todas elas, né? Todas elas torcendo para mim no momento enquanto eu empurrava, me trazia energia. Então elas Uhum. ficavam, parecia assim, eu começava a empurrar elas, vai, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. Uma festa. Tanto que a enfermeira, a chefe, ligou Uhum. no quarto e falou assim, olha, o barulho tá muito alto. Os pacientes lá estão reclamando. E não era meu barulho, né? Não era eu Uhum. vocalizando, era todo mundo. Yes! You can do this! Né? Tipo, na maior Uhum. torcida. E eu falava assim, continua, continua, porque eu preciso saber se eu tô fazendo certo, né? Uhum. Assim. Então, assim, foi uma experiência bem
bem maravilhosa nesse ponto. Assim, realmente eu olhei, isso foi uma. Para mim, na minha experiência, é engraçado, né? Eu não trago isso para clientes de VBAC, coisa assim. Mas eu tô falando agora porque é esse meu espaço, né? Meu momento de contar. Para mim foi assim, foi o que validou a minha capacidade, a capacidade do meu corpo. Eu mostrei que eu era capaz de conceber, de gerar e de expulsar esse bebê. Né? Então, para mim foi uma conquista muito grande. Eu falo para minha filha, né, que a gente fez isso juntas. Eu falo para ela assim, e ela, por ser mulher, menina, né, não sei se ela, enfim, milhões de contextos na vida, não sei se ela vai ter um bebê no futuro, esse tipo de coisa, mas eu falo assim, isso é uma coisa que eu quero que você carregue. A sua experiência de parto. Porque nós fizemos isso juntas. Total, para mim. E é isso que eu falava para ela o tempo todo quando ela veio, assim, né? Nós conseguimos esse processo que para mim teve uma importância. Não era pela questão do parto vaginal, de ter benefício disso, era a minha experiência, né? Foi muito para mim isso, assim. De eu conseguir empurrar esse bebê para fora. Foi assim. E aqui passamos 1 hora e eu não contei o terceiro parto, Sofia. O que a gente vai fazer com isso? Vai fazer mais um episódio. E vai que vai. Eu vou deixar. Ô, Fá, só até por conta disso, a gente vai deixar a sua experiência de receber ela no colo, tudo, pro próximo episódio. E agora eu só queria dizer, gente, que realmente tá tendo um pouco mais de interferência no relato de parto da Fabi, nos relatos, porque realmente a gente está aproveitando para explicar um pouco das coisas, para contar como que são as coisas por aqui. Então, a gente promete que as convidadas vão ter mais liberdade de falar. Sim, vai ser relatos, histórias. Então, um beijo, Fabi. Eu te vejo daqui a alguns minutos de novo para a gente gravar o nosso terceiro episódio. Então, um beijo e até já. Até já.